Você já se perguntou quanto da sua vida é moldado por decisões conscientes e quanto é guiado por hábitos invisíveis, enraizados como raízes sob a terra, governando seus dias enquanto você acredita que está no controle? A verdade é brutal. Você não decide seu futuro. Você decide seus hábitos, e são eles que moldam o seu destino. Faça isso por 60 dias, e você não reconhecerá mais a pessoa que olha de volta no espelho. Imagine um homem acordando todos os dias às 5 da manhã, não por obrigação, mas por decisão. Enquanto o mundo ainda dorme, ele planta sementes em silêncio. E quando o resto desperta, ele já construiu um império de pequenas vitórias. Isso não é disciplina. Isso é identidade. E a identidade não se transforma com promessas vazias. Ela muda com repetição deliberada. 60 dias, 60 ciclos, um renascimento. Napoleon Hill, em seu tempo, observou homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Homens que não apenas pensavam grande, eles pensavam com propósito. E o propósito, quando se alia à ação consistente, vira combustível. Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele não estava falando de otimismo superficial. Ele falava de uma crença que nasce da experiência, da dor, da disciplina e da decisão de nunca voltar atrás. A maioria das pessoas vive presa em repetições mentais. Elas dizem a si mesmas, dia após dia, que não são boas o suficiente, que não têm tempo, que nasceram no lugar errado, na época errada, com as pessoas erradas. Mas se você mudar o que repete, você muda quem se torna. Faça isso por 60 dias. Reescreva o roteiro interno. Toda manhã declare para si, não com voz mansa, mas com convicção feroz: eu sou o arquiteto do meu destino. Nada me controla. Eu decido, eu executo, eu avanço. Não importa se você acredita no início. A repetição cria realidade. A fé vem depois da ação, não antes. A mente é um campo fértil. O que você planta, cresce. Se você planta dúvida, nasce medo. Se você planta intenção, nasce clareza. Por 60 dias, pare de regar as ervas daninhas. Cancele o pessimismo. Desligue o ruído. Saia do ciclo de reclamações, do noticiário, da comparação. Substitua tudo isso por silêncio estratégico, leitura transformadora e decisões conscientes. Você não precisa de um milagre, precisa de rotina. Hill falava da importância de um propósito definido, uma única ideia, clara, ardente, capaz de incendiar toda a sua existência. Edison, quando perseguia a lâmpada, falhou milhares de vezes, mas cada fracasso não o afastava, o aproximava, porque ele tinha clareza. Clarity is power. Clareza elimina a dúvida. Clareza transforma passos pequenos em marcos gigantes. Se você acordar todos os dias sem saber para onde vai, qualquer distração parece oportunidade. Mas quando você sabe o que quer, até os obstáculos se curvam diante de você. Faça isso por 60 dias. Defina seu propósito com precisão cirúrgica. Escreva. Leia todos os dias. Visualize como se já tivesse alcançado. O cérebro não distingue o que é imaginado daquilo que é real. Engane-o com foco. Instrua-o com intenção. Reforce com repetição. Mas propósito sem disciplina é como um navio sem leme. Vai à deriva. E é aqui que muitos falham. Eles querem o resultado, mas desprezam o processo. Eles admiram os bem-sucedidos, mas não copiam seus hábitos. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Ele poderia ter desistido, mas decidiu insistir. Repetiu a ação até o impossível se dobrar diante da sua persistência. Porque disciplina é liberdade. É a chave que abre todas as portas. 60 dias de disciplina não fazem de você um robô. Fazem de você um mestre do próprio destino. E não pense que se trata de fazer muito. Trata-se de fazer o certo, todos os dias. Dormir bem, levantar na hora, planejar, executar,
silenciar a mente por 10 minutos, alimentar o corpo como se ele fosse sagrado, ler 10 páginas que elevem seu pensamento, escrever 3 metas com a mão, como se gravasse na pedra, evitar distrações como se fossem veneno. Isso não é rigidez, isso é treinamento. Você está se preparando para ser alguém que nunca foi. Não é confortável, não é glamuroso, mas é real. A transformação não acontece quando você se sente pronto. Ela acontece quando você age apesar da resistência. A mente grita, desista. E você responde, mais um dia. Faça isso por 60 dias. Não desista. Não pare. Continue. Mesmo quando não sentir vontade. Principalmente quando não sentir vontade. Porque é ali que o antigo eu tenta sobreviver. E é ali que o novo eu nasce. Não espere motivação. Ela é volátil. Dependa da decisão. Edison não precisava de ânimo toda manhã para experimentar mais um filamento. Ele tinha um pacto com a persistência. Faça o mesmo. Crie compromissos com sua futura versão. Prometa não ao mundo, mas a si. E então, cumpra. Ação. A ponte entre o que você quer e o que você vive. Hill dizia, desejo aliado à ação é o ponto de partida de todas as conquistas. Não basta querer, não basta planejar, você precisa fazer. Mesmo mal feito, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, a ação constante derrota o medo constante. Um passo hoje vale mais que 1000 intenções amanhã. Mas não basta apenas fazer, é preciso fazer com gratidão. 60 dias de foco, sim, mas também de reverência, pelo que você tem, pelo que já venceu, pelo que está por vir. A gratidão alinha a mente com a abundância. E ninguém constrói grandeza a partir da escassez. Você precisa ver riqueza antes de tocá-la, agradecer antes de conquistar, sentir-se merecedor antes de provar ao mundo. E quando tudo parecer lento, quando parecer que nada muda, lembre-se disso. O bambu chinês leva 5 anos para romper o solo. 5 anos de raízes invisíveis, crescendo para baixo, preparando a base. E então, em semanas, ele cresce metros. Sua vida pode estar nesse exato ponto, cavando raízes. 60 dias não são o fim, são a fundação. E quem constrói alicerce, um dia levanta arranha-céus. 60 dias para cortar o que não te serve. Cortar vícios, cortar desculpas, cortar as amarras invisíveis que te prendem a uma versão fraca de si mesmo. Você não precisa de permissão para mudar, não precisa de aprovação, não precisa esperar a segunda-feira, o novo mês, o novo ano. Precisa decidir e sustentar essa decisão com ação todos os dias, até que o mundo se curve diante da sua consistência. A vida não recompensa os mais inteligentes, nem os mais rápidos. Ela recompensa os mais determinados, os que caem e se levantam no mesmo segundo. Os que transformam crítica em combustível. Os que entendem que dor é parte do caminho, não um obstáculo. Thomas Edison não fracassou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. E a cada tentativa se tornava mais perigoso, porque quem não desiste vira lenda. 60 dias de resiliência. Não espere que seja fácil. Não deseje caminhos leves. Deseje ombros mais fortes, porque a vida vai testar sua convicção, vai colocar ruídos no seu silêncio. Gente que duvida, que zomba, que tenta te puxar de volta para a média. Mas a média é um cemitério de sonhos. E você não nasceu para ser estátua, nasceu para ser chama. Você precisa se tornar adaptável. Aquele que sobrevive não é o mais forte, mas o mais flexível. A capacidade de mudar sem perder a essência, de ajustar sem se perder. Adapte sua rotina, adapte sua estratégia, mas nunca abandone a visão, porque visão sem adaptabilidade é rigidez, e rigidez quebra. Visão com flexibilidade cria revoluções. 60 dias para treinar o foco como uma arma. Foco não é apenas atenção. É a arte de dizer não a 1000 distrações para dizer sim ao que importa. É ignorar o barulho, ignorar o caos, ignorar o que os outros estão fazendo. Porque a corrida é só sua.
Comparar-se é perder potência. Você não tem que ser melhor que ninguém. Precisa ser imbatível em ser você. Você precisa estudar. Todo santo dia. Aprender é a única forma de permanecer relevante. Hill sabia disso. Ele passou 25 anos estudando os maiores titãs do sucesso para entender o que os separava do resto. E todos tinham algo em comum: obsessão por aprender. Aprender com os livros, com os erros, com as pessoas, com o silêncio. Faça isso por 60 dias. Leia como se sua vida dependesse disso, porque depende. Quem para de aprender começa a morrer. E mais, ensine, compartilhe, eleve outros. Porque o conhecimento que não é compartilhado apodrece. O sucesso verdadeiro não é só sobre você, é sobre o impacto que você deixa. 60 dias de transformação interna, sim, mas também de expansão externa. Transforme sua mente. Depois, transforme sua realidade. E então, transforme o ambiente à sua volta. É aqui que entra o propósito maior, porque não se trata apenas de dinheiro, de fama, de reconhecimento. Tudo isso é consequência. O verdadeiro poder está em viver com sentido, em acordar com energia, porque sua missão é maior do que suas desculpas. Quando você conecta sua rotina ao seu propósito, cada dia vira parte de uma obra-prima. Cada tarefa vira oração. Cada ação vira legado. E legado se constrói com presença. 60 dias de presença total. Não viva no piloto automático. Não viva no ontem. Não viva no talvez. Esteja aqui, agora. Pleno. Total. Observe seu corpo. Respire fundo. Sinta o peso das decisões que você toma e a liberdade que vem com elas. Você não é vítima da rotina. Você é o escultor dela. Cada dia um golpe no mármore. Cada hábito, um entalhe. Cada escolha, uma assinatura. E quando chegar o fim dos 60 dias, você não será mais o mesmo. Você não terá apenas mudado, terá renascido. Terá se transformado no tipo de pessoa que não espera por milagres, cria os próprios, que não busca atalhos, constrói estradas, que não precisa ser motivado, se move pelo fogo interno. E o mundo sentirá isso, porque o mundo responde à energia que você emite. Quando você muda, tudo muda. Pessoas se aproximam, oportunidades surgem, mas não porque são mágicas. É porque você se tornou magnético. Você emite clareza, força, propósito. E o universo reconhece vibração quando ela é verdadeira. Agora escute com atenção. A vida não te deve nada. O sucesso não está garantido. Mas você tem uma chance, uma escolha. E ela começa agora. Não depois, não amanhã. Agora. Faça isso por 60 dias. Com convicção, com fogo nos olhos, com coragem no peito. E com a certeza de que se você aguentar esse ritmo, se você suportar essa pressão, se você manter a visão mesmo nos dias cinzentos, você não voltará ao normal. Você subirá, você quebrará padrões, você criará uma nova realidade, porque o segredo nunca esteve no mundo, sempre esteve em você. Inscreva-se no canal para atrair riqueza e construir riqueza.